Bom dia a todos. Vamos dar início à reunião. Hoje a reunião será sobre endurologia e a gente vai apresentar alguns casos de tratamento atípicos não muito comuns em endurologia. Ivan, pode dar início, então, à apresentação. Vou espelhar minha tela aqui, só um segundo. Então, bom dia a todos. Meu nome é Ivan Selegato, eu sou o atual R5, junto com o Matheus e com a Marina. E hoje eu vou dar início aos casos da nossa reunião. O primeiro caso é o paciente IMIF, sexo masculino, 78 anos, e veio com uma queixa de sangue na urina há aproximadamente 2 meses. Esse paciente refere um quadro de hematúria macroscópica, aproximadamente 2 meses, de caráter intermitente, com melhora após o aumento da ingesta hídrica. Ele negava disúria, negava polaciúria ou urgência miccional, negava perda de peso, aumento assimétrico do volume abdominal ou de flanco, e negava algum trauma recente ou qualquer procedimento invasivo uretral neste momento. Tá? Ele referia um glúteos leve com IPSS de 7, já estava em uso de tansulosina e com sintomas de esvaziamento controlados, hipertenso controlado, negava qualquer cirurgia prévia, referia contato com derivados de petróleo devido ao trabalho atual e prévio, e negava tabagismo. Já trazia na consulta um ultrassom de rins e vias urinárias, sem achados suspeitos ou presença de cálculos tanto em rim quanto em via excretora baixa. O exame físico, bom estado geral, discretamente descorado, parte cardiovascular sem alterações, abdômen flácido, indolor, DB negativo e Jordano negativo. Toque retal apresentava uma próstata de aproximadamente 30 gramas, sem qualquer alteração, fibroelástica e sem nódulos. Pênis sem evidência no sangue no meatro ou qualquer outra alteração é a ectoscopia. Nesse momento, alguém tem alguma conduta específica? Doutor Luiz, quer falar alguma coisa? Bom, a gente tem o caso, então, de um paciente idoso, né, com hematúria indolor, com ultrassom de vias urinárias normal. Fábio, qual exame você faria agora, assim, para esse paciente? Oi, professor, bom dia a todos. Bom, o Ivan já deu spoiler aqui, mas eu concordo. Eu acho que o paciente idoso não tem tabagismo, tem essa exposição aí um tanto quanto incerta a produtos químicos. Então, acho que seria interessante a gente avaliar tanto o trato urinário alto ou baixo, especialmente para descartar a neoplasia. Então, uma cistoscopia e uma tomografia com contraste, fase tardia, né, ou a urotomografia, para a gente já avaliar e descartar a malignidade. Acho que é isso mesmo, né? E você faria qual primeiro? Acho que a tomografia primeiro, professor, mas acho que os dois seriam importantes fazer. Tá ótimo. A tomografia seria menos invasivo, né? Talvez fosse um exame para ser feito primeiro. Mas vamos lá, o que aconteceu, Ivan? Perfeito, exatamente o que foi pensado. E aqui, só para a gente consolidar, realmente em casos de hematúria e quando há suspeita no paciente idoso de 78 anos, com fatores de risco, tanto a cistoscopia quanto a tomografia têm o seu papel e estão indicados para a avaliação desses pacientes. Né? Então, foi solicitado esses exames laboratoriais, a tomo e também a cistoscopia. Nos exames laboratoriais iniciais, HB de 12, um HT de 30,
leucócitos sem alterações, plaquetas de 180 mil e uma função renal preservada com uma ureia de 40 e uma creatinina de 1,1. Na cistoscopia, foi evidenciado um achado logo se evidenciou essa hematúria oriunda do meato ureteral esquerdo. E durante o exame da tomografia, foi evidenciado essa lesão já na região de pelve renal esquerda, né, que tinha um caráter não infiltrativo ao redor periférico e externo à pelve, mas que gerava pouca hidronefrose no interior. Aqui já na fase excretora, mostrando, evidenciando ressaltando a lesão, provavelmente vegetante nessa região da pelve renal. Aqui na reconstrução 3D, o mesmo, mostrando que os ureteres não estão dilatados, não há nenhuma outra lesão suspeita. E também na tomografia na região da bexiga, também sem nenhuma lesão compatível com o exame da cistoscopia. Aqui, numa reconstrução 3D da região vascular, mostrando a artéria renal e até mesmo numa programação cirúrgica para evitar um sangramento desnecessário, uma artéria polar inferior. O Ivan, você poderia voltar um pouco à primeira imagem lá que mostra a irregularidade na... Isso aí. O Tiago, a grande preocupação nesses casos é a gente saber se a lesão, vamos dizer, ultrapassa a pelve renal, se é uma lesão já invasiva, né? Se ela está pegando a gordura ou se está restrita ao endotélio, né? Você acha que a tomografia nesse sentido ajuda? Você acha que essa irregularidade aí seria um sinal já de invasão? O que você acha? O Thiago está na reunião? Não, eu não estou vendo o Thiago aqui, Luiz. Não? Não. O Daniel está na reunião, não? Também não. Bom, vamos. A princípio, essa imagem aí ficou essa dúvida dessa irregularidade aí na gordura perirrenal, de talvez poder ser um sinal de invasão ou não, né? Enfim, gerou uma dúvida. Mas, de qualquer forma, qual foi a sequência, então, Ivan? Perfeito. Acho que o que todo mundo aqui se pergunta é realmente quem operaria e de que forma esse tumor, que ele é cirúrgico, ninguém tem dúvida. Agora, qual a maneira que nós conduziríamos o caso? Quando se trata de um tumor, endotelial alto, a estratificação de risco desse paciente, para que nós pensemos em um tratamento mais tradicional e radical, que seria uma nefroenterectomia, ou alguns tratamentos mais conservadores, mais modernos, sendo poupadores renais, por exemplo, o tratamento com laser, ou até mesmo, é descrito na literatura, segmentectomia do ureter, ou principalmente quando é mais distal, com reimplante e tudo mais. A avaliação do risco é mandatória. E nós temos dois tipos, o baixo risco e o alto risco. Os pacientes baixo risco, quem são? São os pacientes que têm esse tumor unifocal, com um tumor de aproximadamente 2 centímetros, com uma citologia de baixo grau e também uma biópsia mostrando um tumor urotelial de baixo grau. Na tomografia, obrigatoriamente, ela tem que ter um aspecto não invasivo, por isso a importância do Dr. Luiz ter mostrado e ter se questionado com relação a isso. O tumor de alto risco seria os pacientes com hidronefrose considerável, com tumores maiores que 2 centímetros, com tumores de alto grau ou, eventualmente, multifocais. E também com variações histológicas presentes, ou até mesmo com história de ressecções de outros tumores uroteliais na bexiga.
Então, pensando nisso, foi exatamente o que nós fizemos para esse paciente. Era um paciente idoso, em que foi questionado essa possibilidade da ressecção, da nefroureterectomia, que era o tratamento padrão, e os familiares questionaram se haveria algum outro tipo de possibilidade de tratamento mais poupador. E realmente foi isso que foi proposto. Aqui nós temos o guideline, só para consolidar e evidenciar, que um tratamento com laser, que seria a cauterização dessa lesão, ela é possível nos tumores baixo risco, como eu já evidenciei, e o nosso paciente se encaixa nisso. Ele tinha um tumor de 2 centímetros aproximadamente, não havia hidronefrose considerável, na tomografia sem infiltração. E lembrar também que os pacientes com rim único e já com alteração de função renal é o outro perfil de paciente que seria o paciente ideal para um tratamento menos invasivo com cauterização a laser, e não uma nefroureterectomia. Então, isso foi proposto. Nesse paciente, aqui tem o vídeo. Como foi a abordagem. Aqui na uretero reno flexível, já temos o fio guia na via excretora e essa lesão vegetante no interior da pelve renal. Para a amostra ser considerável, foi realizada uma biópsia com o Dormia em algumas amostras, obviamente tomando cuidado para que nós não permitíssemos um sangramento abundante e que isso prejudicasse o procedimento também. Mas perceba que consegue uma amostra considerável do tumor. Que o tratamento com a fibra laser, com a cauterização de toda essa lesão vegetante. Sempre lembrando o cuidado específico para tanto na potência do laser, então não pode ser um laser com uma potência, tem que ser bastante cauteloso no momento de realizar, devido a essa potência, para não perfurar a pelve renal e até mesmo um risco de estadiamento mudar do tumor. E ali já a lesão toda cauterizada. O doutor Luiz quer falar alguma coisa? Né, a gente propôs, assim, inicialmente fazer a abordagem endoscópica, fazer a biópsia, né, e se fosse viável, prosseguir com a fulguração da lesão com laser, né, que você acaba usando uma frequência alta e a potência baixa, né, e aquilo lá vai, como a gente usa para pulverizar, né, vai cauterizando e coagulando também ao mesmo tempo. Porque se você usar a potência muito alta, acaba cortando, né. Nesse caso, a gente ficou bem apreensivo no sentido de poder perfurar a pelve renal, porque é muito fino ali, né? E, inclusive em relação à biópsia também, né? Que a gente às vezes não consegue pegar bem a base do tumor, né? Mas a gente foi cauterizando e vendo que a lesão realmente ela terminava ali, aparentemente não prosseguia adiante da parede, né? E essa aí é a pelografia no final do procedimento, mostrando que não houve perfuração, né, e aquela falha de enchimento sumiu. E aí a gente ficou aguardando aí o resultado da biópsia para ver qual seria o próximo passo, né, se daria para manter um tratamento conservador para ele. E aí... Eu queria fazer um comentário, Luiz, está com a mão levantada. Uhum. Pode falar, Cássio. Leonardo quer fazer um comentário. Ah, sim. Bom dia. Bom dia. Acho que aqui precisamos atentar pelo seguinte, salientar que essa abordagem com obtenção de anátomo patológico, ela é standard of care, não é exceção. Então, mesmo que fosse eventualmente optar por um tratamento radical, né? O microfone está ruim, Leonardo, não dá para escutar direito. Só um segundo, melhorou? Está melhor, né? Está melhor. Importante deixar claro que a obtenção do anátomo patológico é standard of care.
Então, não se deve pensar em nefroureterectomia, num caso como esse, antes de ter confirmação anatomopatológica. Hoje, nós temos uma opção, e talvez primeira linha de tratamento, já liberado na FDA, em vias de ser liberado aqui no Brasil, que é a mitomicina C gel, especialmente para pacientes que têm lesões de baixo grau do trato superior. Então, existem condições nas quais nós temos problema jurídico de tirar o rim e não ter tumor. Então, só essa atenção, até não sei qual é a opinião do professor Birajara em relação a isso, porque a gente tem aí esse conceito, por exemplo, de abordar o paciente cirurgicamente baseado em imagem, né? Mas isso envolve conceitos diferentes, porque uma lesão renal, ela tem, mesmo que benigna, ela pode ter risco de sangramento, perda de função renal, enfim, dificuldade técnica futura para tirar essa lesão, e mesmo isso tem mudado. Então, no contexto urotelial do trato superior, tem que ter anátomo patológico. Professor Birajara, qual seria a sua opinião em relação a isso? E fazendo um paralelo, acho que vale a pena tocar na exclusividade, vamos dizer assim, da abordagem dos tumores renais nesse contexto, que é um único tumor que a gente tende a abordar sem anátomo. Bem, bom dia a todos. Eu concordo em parte com o Léo está falando, mas assim, nós não temos a avaliação, nesse caso é fundamental, do radiologista. O radiologista, durante o exame, ele tem condições de saber se isso é um tumor ou não é um tumor. Porque a captação chega sangue, então ele deve ter um certo captação de contraste esse tumor. O tumor não é tão pequeno assim, parece que tem uma base larga. Tanto é que quando foi feita a biópsia, ele sangrou. Então, é muito improvável, numa lesão desse tipo, haver erro do radiologista. Geralmente ele acerta. Então, o que o Léo falou, em tese, é verdade, mas às vezes você não consegue ter biópsia prévia. Então, é bom fazer uma urotomografia muito bem feita, até com a base vascular, tudo, para ter certeza que aquilo está preso na parede, não seria um cálculo, que é a dúvida, nem um coágulo. Então, é raro o radiologista errar num exame desse. Bom, em sendo um tumor, aí entra a tal da conduta. Existem alternativas. O Léo falou uma alternativa da mitomicina, só que a gente não tem acesso à mitomicina nem líquida, quanto mais gel. Então, na realidade, aí é a cirurgia. Cirurgia, eu acho que esse caso pode até ser abordado dessa maneira, até porque o paciente é mais idoso, talvez não tenha grandes condições. Essa questão de a família falar que não quer, nenhuma família vai autorizar tirar o rim se tiver outra alternativa, que é muito mais invasiva, aquela coisa toda. O que eu acho que esse caso, ele é um caso que é mais arriscado, porque parece que é uma base larga do tumor, ele não parece ser muito papilífero, então parece um tumor não é de baixo grau, pelo jeito que a imagem mostra. Então, isso é uma alternativa. O padrão ouro é nefroureterectomia, a gente não deve esquecer dessa situação. Agora, pensando no que foi, agora nós vamos ver o anatopatológico, vamos ver o segmento. Eu queria saber qual é o segmento desse paciente agora, quanto tempo ele tem de cirurgia. Uma outra coisa a se fazer é fazer uma coisa que já tem uma certa evidência, que é a quimioterapia adjuvante. Então, se por um acaso esse paciente ficar só com esse tratamento e vier agora um alto grau, alguma coisa que chame mais atenção, talvez ele se beneficie de uma quimioterapia adjuvante após esse tratamento. Então, agora, o anatopatológico vai ser importante para a gente continuar analisando o caso. Tá ótimo. Obrigado, Bira. Ivan, pode dar sequência. Cássio, posso perguntar uma coisa para o Luiz? É o Ricardo Minhoca. Pode falar. O Luiz coordena. Ô, Luiz, bom dia aí. Parabéns, caso super bonito, viu? Ô, Luiz, só uma pergunta. Se esse tumor, por acaso, tivesse no infundíbulo, ou se ele fosse mais calicinal, você também tentaria abordagem endoscópica, dada a dificuldade da ressecção? E a segunda pergunta, eu estou vendo que sua pielografia usa um ureteroscópio rígido. Você, na verdade, fez a retirada usando um flexível
ou um rígido? E se você usou flexível, você usou bainha? É só uma questão assim, eu não sei se a bainha também auxiliaria eventualmente na redução do risco de implantação de célula neoplásica na retirada da biópsia. Por isso a minha pergunta. A gente fez o procedimento com o rígido, porque como ele estava bem retificado com ureter, né, a pelve bem como a gente vê na imagem aí, a gente acabou optando por fazer com o rígido, que a imagem for melhor e mais fácil, o fluxo melhor. Mas se fosse fazer com flexível, eu não faria com a bainha, não. Eu acho que eu faria sem bainha, pelo risco de machucar mais o ureter e eventualmente ter implante mesmo. Eu acho que é uma boa colocação aí, Ricardo. E se fosse no infundíbulo ou calicial, eu acho que eu faria da mesma forma. O mais importante, como o Bira falou, é a biópsia, dizer se é alto ou baixo grau, né? Infelizmente, assim, às vezes a penetração na parede fica um pouco comprometida pela biópsia ser mais escassa e você realmente não ressecar igual num tumor vesical, né? Mas eu acho que a definição de alto e baixo grau é muito importante. Pode dar sequência, então, Ivan. Tá ótimo. Então, essa é a pielografia, e lembrando que foi realizado o implante do catéter do Plus-J também. Esse paciente teve alta no PA1, sem hematúria, com a HB de 11,6 e com retorno ambulatorial para reavaliação e checar o anátomo patológico. O retorno ele se mantinha assintomático, sem hematúria, e o anátomo patológico veio como um carcinoma urotelial, PT1, de baixo grau. E nesse momento foi indicada então a adjuvância com o ABCG intravesical, lembrando que esse paciente estava com o catéter do Plus-J e proposto uma revisão com o ureterorreno em 3 meses. O Ivan, você tem a biópsia aí para mostrar? Não tem, não tem, doutor, não tem. O anátomo, infelizmente, eu não tenho. A biópsia desse paciente, né, ela gerou um pouco de dúvida e foi solicitada uma imunohistoquímica também para fechar o diagnóstico. E na imunohistoquímica que saiu o laudo de CPT1 mesmo de baixo grau. São biópsias difíceis, né, porque o material é escasso e, nesse sentido, doutor Atanásio, o senhor tem algum comentário a fazer nesses tumores de trato alto? Como o senhor tem procedido? A primeira coisa é que a imunohistoquímica não é para você estabelecer estadiamento alto, baixo grau, seria mais para o tipo histológico, né? Eventualmente não é o carcinoma urotelial. Mas a maior dificuldade aí, eu vejo, é a questão da amostragem, né? Se realmente é um material pouco representativo, realmente fica difícil o estadiamento, principalmente o estadiamento. Alto, baixo grau você faz, não há problema. Então, acho que o maior problema é justamente a amostragem, né? Seria a quantidade do material que ele examinou. Agora, inclusive, é como você está dizendo, a questão da base, né? Quer dizer, se é um verdadeiro PT1 ou não, né? Fica faltando essa parte, né? Se não tem amostragem da parte mais profunda. Ali a parte profunda, se a gente insiste ali em tirar mais, às vezes a gente iria perfurar o tumor, né? A pelve renal. O problema é muito fina, né? Mas em relação o PT1, ele só fechou o PT1 depois da imunohistoquímica, eu não sei porquê também. Apesar que está correto, assim, não tem lógica, é mais para ver a parte histológica mesmo. Realmente isso é totalmente dispensável. Não há necessidade histoquímica para estabelecer a questão do estadiamento. Outra coisa é que PT1 baixo grau não é tão comum, né? Essa questão de amostragem tem que prestar atenção, pode ter risco de ter ainda alto grau lá que não foi amostrado, né? Em geral, quanto mais invasivo o tumor, maior, né? Mas não quer dizer que não é caso de baixo grau, realmente PT1. Luiz, Pirajara e o Marcelo estão falando alguma coisa. Pode falar. Não, eu só queria dizer o seguinte, Atanásio, obviamente, o Luiz, imagino que o Luiz tem a dificuldade de ter pego o tecido
muscular do ureter, que é muito fino, ele só fez a cauterização. Então, você fechar um PT1 nesse caso, é o que você está falando, eu queria enfatizar. A gente não sabe se é PT1 realmente, né? Então, é assim, um pouco arriscado você imaginar que esse tumor não é infiltrativo. A gente não tem esse dado. Eu colocaria um PT1 interrogável. Sim. No laudo de uroteliais, essa nota é obrigatória, né? Está presente camada muscular no material submetido, não está presente. Quer dizer, no caso da bexiga, um caso desse seria para uma RTU, se não tivesse a amostragem da camada muscular, sem dúvida alguma. Marcelo, quer falar? Luiz, obrigado. Bom dia a todos. A pergunta é a seguinte. Ivan, quando você fez aquela cistoscopia que estava ejaculando sangue pelo meato, vocês passaram um catéter ureteral e colou citologia? Antigamente, o Cássio e o Adriano vão lembrar aqui, a gente passava o catéter nesse meato, colhia a citologia, ia para estudo, para ver se a citologia já era oncótica positiva ou não. Tem essa informação? Eu só vi o sangue aí. Sim, professor. Na verdade, naquele momento, foi uma cistoscopia sob sedação e foi coletado, sim, a citologia. Eu até nem coloquei ali, porque realmente ela veio negativa. A citologia oncótica, o primeiro procedimento, que foi apenas a cistoscopia, veio negativa. E o segundo ponto que eu colocaria, eu acho que a biópsia é fundamental para guiar a conduta ou conservadora, como foi feita, respectiva de observar, ou a nefroureteré, como já foi dito aqui, eu reforço a minha visão. O uretero-reno aí, vocês põem dentro do tal, mas a função seria colher material, você vê que é tumor, e daí decidir se é conservador ou nefroureteré, as duas condutas, dependendo do que achar. Mas o doutor Atanásio está aí, o ureter, lá em cima, ele tem as mesmas camadas que a bexiga. O senhor ficaria contente só com esse material retirado? Ou o senhor falaria assim, eu preciso de mais da camada muscular? É como eu disse, né? A gente sempre, numa nota, tem que dizer, né, que no caso de PT1, está presente camada muscular. Então, aí significa que deve ser um verdadeiro PT1. Mas quando você vê a camada muscular, você tem que anotar isso, né? A ausência da camada muscular. Isso significa que não possa ser um verdadeiro PT1. Entendi, desculpa, tá certo. Obrigado. Bom, baseado, então, mais no fato dele ser de baixo grau e também de, eventualmente, apenas um PT1 e não um PT2, né, a gente propõe seguir com tratamento conservador, acompanhando bem de perto, né? E a gente também propôs fazer uma adjuvância aí com o BCG intravesical, ele estava com um catéter duplo J, né? E isso aí foi feito durante 3 meses e proposto uma revisão. Luiz, posso fazer um comentário? Pode falar, viu, Marcos? Na verdade é o seguinte, quando a gente vai ver o guideline, essa discussão de... o guideline, ele raramente, do trato alto, ele propõe dividir em músculo invasivo ou não músculo invasivo, porque a chance de vir algo músculo invasivo é praticamente zero. Ninguém vai conseguir fazer uma amostragem de um T2 no alto grau. Então ele só divide em baixo grau e alto grau, e ele deixa claro que o paciente tem que estar ciente dos riscos de fazer um tratamento conservador e ter uma alta aderência ao segmento. Essas duas coisas são importantíssimas. Se o paciente quer uma certeza que não é um tumor músculo invasivo, ele não deve optar por esse tratamento, assim como se é um paciente que não vai fazer um segmento adequado, como o Ivan vai mostrar aí, um uretero de controle ou imagens de controle devem ser feitas muito próximo, porque nunca vai vir um T2 ali no trato alto. Isso não está no guideline falar se é músculo invasivo ou não. Então é meio que por juntar tudo, entender se é baixo grau ou alto grau, o paciente entender a ideia de não fazer um tratamento agressivo e ter um segmento próximo, porque um T2 ali em cima ninguém vai conseguir mesmo documentar, entendeu? Eu acho que é um paciente que tem que ser acompanhado muito de perto, a gente divide, né, com a família esse tratamento, essa opção,
Mas a gente se baseou mesmo nisso, né? Como você colocou, de ser baixo grau, né? E confiando nisso, apesar da base ser extensa, né? E o tumor ser um pouco grande. Mas, enfim, foi essa proposta, a gente fez o BCG. Pode dar sequência, então, Ivan. Aqui, então, foi proposto o heterorreno de revisão e no vídeo evidenciado, feito ao heterorreno flexível em todos os cálices, não evidenciado nenhuma outra lesão e apenas essa lesão... Eu acho que não está rodando o vídeo, viu? Rodando, hein? Para mim está rodando aqui. Rodando aqui. Alguém está vendo o vídeo aí? Eu não estou vendo, não. Eu acho que foi um problema na internet, professor. Espera aí, deixa eu ver aqui. Um segundo. Deixa eu ver. O pessoal vê que acho que deve ter algum delay. Eu acho, doutor, eu acho que está tendo algum delay, porque eu estou vendo no computador do Matheus o que vocês estão vendo aí, e acho que dá para ver uma lesão microscópica, né? Na verdade, bem pequena, e a partir disso foi feita essa cauterização da lesão, e foi navegado por todo o rim sem evidência de nenhuma outra lesão suspeita. Deu para ver parcial o vídeo, né, doutor? Deu sim. Tá. Eu acho que algum problema na internet que está dificultando. Mas isso que foi importante. A estrutura hetero de revisão mostrou uma lesão muito pequena, comparativamente à primeira lesão, e foi cauterizada nessa suspeita, era impossibilitado de coleta de biópsia daquele material, foi cauterizada contra dessa suspeita e novamente proposto o segmento desse paciente. Aqui a pielografia também, semelhante a outra, mostrando que não tinha lesão nenhuma e não tinha extravasamento do contraste. E esse paciente também teve alta no primeiro pós-operatório, sim, hematura, com retorno ambulatorial para reavaliação também. E, obviamente, esse segmento por heterorreno a cada 3 meses, nesse primeiro ano, é mandatório, aí, como se fosse um tumor de bexiga PT1 com uma cistoscopia, né? Retomou o BCG? Ele vai, na verdade, assim, a gente não deixou mais duplo J, né? Mas a gente vai fazer BCG intravesical de manutenção. Alguém quer comentar alguma coisa? Você está achando BCG? Eu não tenho dificuldade, não. Na verdade, assim, dificuldade sim, ele conseguiu um BCG, acho que da Índia. Mas existe no mercado, sim. Luiz, eu queria fazer um comentário. Eu acho que outra coisa que deve ser feita nesse paciente é a avaliação com imagem. Porque, às vezes, o tumor ureteral, ele pode ser pequeno, mas ele pode estar tendo, por exemplo, começar com linfonodo, ou imagem da parede modificar por fora. Então, eu acho que também exame de imagem com detalhe dessa região é muito importante. Bem colocado, Bira. A gente vai solicitar tomo, sim, para acompanhar, principalmente aquela área externa que aparecia serrilhada na tomo, né? Ele vai dar sequência, sim. Professor Luiz, o João aqui, posso tirar uma dúvida com o senhor? Pode falar, João. Nesse segundo procedimento foi optado em deixar sem duplo J. Uma vez que o senhor seguir fazendo o BCG para ele, por que o senhor não deixou o duplo J? Não teria um maior alcance do BCG na pelve renal? O ideal seria deixar mesmo, João, mas os pacientes ficam muito incomodados com o duplo J e às vezes é difícil a gente
manter o catéter pela qualidade de vida, né? Então, a gente achou que, como era uma lesão muito pequena, talvez fosse até inflamatória essa área que foi cauterizada na segunda vez, e a gente achou melhor deixar sem fazer só o BCG intravesical, que teoricamente poderia ter um efeito sistêmico aí também e ajudar. Tá bom, professor, obrigado. Bom, o Léo, você quer comentar alguma coisa do BCG aí? Você que é um pesquisador aí dessa parte? Primeiro que veja que o BCG ele é standard of care na bexiga, e quando vai para o trato superior se propõe mitomicina com gel, ok? Que é para baixo grau, onde a quimioterapia responde bem. Mas a gente fica pensando se não pode haver espaço, porque tecnologia existe de fazer um BCG gel. A questão é que não tem interesse financeiro, porque como o BCG não tem patente, né? Então, explorar para a gente só refletir um pouco essa questão. Agora, se pensa em tratar conservador, eu deixaria o duplo J, com todos os poréns aí, os preocupações, incômodos, porque com esse paciente é um PT1, né? Então, acho que eu teria seguido um pouco mais de rigor. Embora, como você falou, Luiz, existe sim potencial de resposta sistêmica, né? Se fazendo BCG intravesical. E não tem nenhuma evidência, não tem literatura também mostrando isso. Só por falta de informação a gente teria, então, realmente a intenção de jogar o BCG lá na pelve renal. Mas assim, não tem muito o que ficar elucubrando, porque de literatura, de evidência, né, tem muito pouco mesmo nesse contexto. Ótimo, obrigado, Léo. Ivan, se você quiser dar sequência, então. Ótimo, professor. Luiz. Oi, professor, pode falar. Bom dia a todos. Bom dia. Eu gostaria de fazer algumas considerações. Primeiro, que esse caso foge totalmente da rotina. A ação do BCG são duas ações, ação local e sistêmica. Do jeito que é colocado, nós não temos ação local, e ela é muito importante para descamar o epitélio. A outra coisa, eu acho que você está se guiando pela conduta normal que nós temos para o câncer de bexiga. Você não tem uma amostra na biópsia da base dessa lesão. Então, eu acho que é um caso angustiante, né? Mas eu teria feito uma nova endoscopia uretero-reno, pelo menos com um mês, para avaliar o leito de onde você tirou essa lesão. E aí, até fazer uma nova cauterização, mas fazer uma tentativa de biópsia nesse sentido. Porque, fora do padrão, uma das possibilidades que você tem você faz uma biópsia ou ressecção, recauterização, como foi colocado, mas pensar no BCG só não é uma alternativa razoável, né? É uma tentativa, e nós estamos jogando muito com a segurança desse paciente, porque não se discutiu o uso de outra forma de tratamento complementar, adjuvante ou quimioterapia, né? Por exemplo, com gemcitabina. Eu acho que uma lesão, um paciente que tem uma lesão complicada na pelvis e que vai ser difícil tratamento com segurança. Você pode fazer todas essas alternativas, mas a segurança do tratamento, ela está aquém do desejável. Então, eu acho que você tem que estabelecer um padrão um pouco mais agressivo de controle desse paciente. E aquela consideração que você fez entre o uretero rígido e o flexível, os dois vão causar trauma no uretero e lesão no uretero. Você usar bainha ou você não usar bainha, você entrar com o uretero rígido, vai dar lesão no urotélio.
E se tiver que implantar, vai implantar das duas formas. Você tem que usar o que for mais factível. Então, eu pensaria, assim, em fazer uma revisão com um mês, pelo menos, reavaliar, discutir de fazer uma quimioterapia adjuvante e ter um controle mais próximo desse paciente, porque, sem dúvida, ele vai recidivar. E o contato do BCG é muito importante para um bom resultado na sequência. Tá ótimo. Obrigado, professor Fernandes, pelos comentários. Luiz, posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? Acho que quando começamos a usar o BCG intravesical, uma das contraindicações era que o paciente não poderia ter refluxo vésico-ureteral. Inclusive, tem descrito na literatura que teve óbito por causa disso. O que você acha disso aí? Doutor Samuel, eu acho que o BCG, assim, ele tem algumas pessoas que são hiperreatoras, né, e elas têm uma resposta sistêmica grande, às vezes fazem pneumonia, né. O que eu acho, assim, é que se você tiver um leito muito cruento e uma área que realmente o BCG vai para o sangue, né, vai ser absorvido, eu acho que o risco é maior, por isso que a gente aguarda pelo menos um mês depois do procedimento para iniciar, né? Mas, particularmente, eu acho que o risco seria igual, né, tanto na bexiga quanto no rim, a não ser que haja uma lesão, como, né, uma área cruenta grande, né? Eu acho que vamos dar sequência, então, Ivan, senão acho que nós não conseguimos apresentar. Então, o segundo caso de hoje, dando sequência, é o paciente RGB, sexo masculino, de 15 anos. E a queixa do mesmo era sangue e ardência urinar há aproximadamente 1 ano. Esse jovem veio trazido pela mãe com essa queixa de hematúria inicial e esporádica, associada a uma uretrorragia e disúria há 1 ano. Ele negava qualquer dor em hipogástrio, febre, calafrios, negava alterações ejaculatórias, como dor ou hematoespermia, negava descarga uretral purulenta e negava alterações anatômicas à ectoscopia e ao exame físico pessoal genital. A mãe referia que tinha tido um parto a termo, sem qualquer alteração durante o pré-natal, pensando em anormalidades congênitas, e teve um segmento normal com a pediatria durante a infância. O paciente não era sexualmente ativo até o momento e negava qualquer uso de medicações ou cirurgias prévias em pelve, abdômen ou região genital. Ao exame físico, apresentavam o exame cardiovascular dentro das alterações, uma próstata ao toque retal de 10 gramas, fibroelástica, sem nódulo, não doloroso, um pênis sem evidência de sangue no meato e evidência de qualquer alteração anatômica anormal. Ele já trazia em consulta alguns exames laboratoriais com função renal preservada, sem leucocitose, hemoglobina adequada, uma urocultura negativa e um jato de urina 1, nitrito negativo, com hemácias 1 cruz. Traz também ultrassom de rins e vias urinárias, sem evidência de cálculos no interior do sistema excretor, sem hidronefrose, sem dilatação ureteral, com os rins tópicos, uma relação córtico-medular preservada e uma bexiga de paredes regulares. Então, resumindo, é um adolescente com queixa de 1 ano de disúria e uretrorragia, né? Com um estudo de imagem do trato superior e bexiga normal, e sem sinais de infecção, é isso, né, Ivan? Perfeito, doutor. Sem sinais de infecção. Tem fimose o paciente? Não, não tem fimose. Não.
Então, aparentemente, seria um sintoma, assim, praticamente uretral, né? Alguém faria alguma imagem nesse momento, alguma outra imagem? Eu acho que, ô, Luiz, posso falar? Pode falar, Marcelo. Eu acho que se é uma patologia que é uretrorragia, ou seja, a perda de sangue espontânea pela uretra sem estar relacionada à micção, não é hematúria, você tem que pensar numa patologia do trato urinário baixo. Aí a ressonância da pelve estaria bem indicada, que você pensa numa patologia vesícula seminal, veromontana, alguma coisa congênita, algo desse tipo, porque ele está começando a puberdade, deve ter sangrado em algum momento de excitação, algo assim, e explicaria o caráter intermitente. Eu pediria uma ressonância. Acho que bem colocado, Marcelo, pensando alguma coisa aí de realmente trato baixo, glândula de Cooper, vesícula, né? E aí, o exame seria uma ressonância, né? Você quer falar, Leonardo? Eu perdi ou foi feita a uretroscopia? Não, por enquanto não. Não, acho que antes de qualquer imagem, acho que precisa fazer uma uretroscopia. Estou pensando aqui até em coisas mais simples, uma lesão num paciente jovem como esse, uma lesão de HPV na uretra, pode eventualmente sangrar, enfim, eu antes de mais nada, eu faria uma avaliação endoscópica dessa uretra, uma uretroscopia, já aproveitaria, óbvio, faria a avaliação da bexiga, mas olharia com atenção a uretra, avaliação endoscópica da uretra, antes de ressonância. Certo. Léo, a uretroscopia você vai ter no mínimo que você dá a um paciente de 15 anos, é mais invasivo. Eu manteria a ressonância como primeira opção, é só pedir para ele ficar quietinho ali, 15 anos acho que já entende. Eu faria a ressonância antes, não que a uretroscopia está errada, mas você não leva assim na boa o paciente de 15 anos para fazer uretroscopia, eu acho. É menos invasivo mesmo, né, Marcelo? Fazer a ressonância antes. E o que foi feito, Ivan? Perfeito, professor. Acho que para exatamente como o doutor Marcelo acabou pensando, foi o paciente jovem, foi aventada a possibilidade de realizar a uretroscopia, mas também a ressonância, e inclusive a ressonância excluiria diagnósticos complementares aí, principalmente relacionados à próstata, vesícula seminal e outros órgãos da pelve, que também a uretroscopia ainda não. Então, foi feita essa ressonância. Eu acho que não está rodando, viu, Ivan? Tô dando aqui para mim, eu acho que o vídeo não está rodando aí. Próximo. Dá um print da lesão, mostra só o que interessa. Aqui a gente consegue ver um T1, né, um corte T1 sagital, nessa última que apareceu. Eu trouxe aqui dois cortes, um corte axial e um sagital. Esse sagital, nós conseguimos avaliar bem a região de pênis, vesícula seminal, próstata, e não foi evidenciado nenhuma lesão na próstata suspeita, na vesícula ou em qualquer outro órgão adjacente. A grande dúvida foi que, na discussão com a radiologia, foi aventada uma possibilidade, mas que realmente não dava para fechar, de uma possível duplicação uretral na uretra bulbar. Mas realmente isso, o próprio radiologista falou que era uma possibilidade, mas que a imagem não dava para fechar esse laudo. O Tiago está na reunião, quer comentar alguma coisa, Tiago? Está aí o Tiago, não? Oi, eu estou sim. Oi, bom dia, tudo bem, pessoal? Tudo bem. Na verdade, o Ivan até mostrou essas imagens, ele enviou para mim por WhatsApp ontem
as imagens, até para facilitar a ilustração hoje, né? E, para ser bem sincero, eu não consegui individualizar exatamente essa duplicidade uretral, enfim, descrita pelo radiologista aí, né? O caso vai prosseguir aí, mas infelizmente por essas imagens eu não consigo ver. Eventualmente é aquela coisa, né? Se você, tendo a imagem na estação, eu poderia conseguir identificar o que foi descrito, mas eu não consegui. Estou sendo bem sincero. Tá ótimo, Thiago. Uma dificuldade grande aí. Oi, professor, pode falar. Bom dia. O seguinte, a duplicidade uretral pode ser completa ou parcial, mas sempre tem que ter 2 meatos uretrais. Então, no exame físico, tem que ter 2 meatos uretrais. Então, esse diagnóstico, se você não tiver 2 meatos uretrais, está excluído. Então, não deve, assim, uma imagem não dá essa imagem, não é possível. É um diagnóstico clínico e você confirma por imagem se é completo ou não. Uhum. Ele não tinha 2 meatos. Então, não tem duplicidade uretral. Bom, Tiago, obrigado aí pelo comentário. Então, a gente ficou na dúvida de ter alguma coisa ou não, e aí qual foi a sequência, Ivan? Perfeito, professor. Exatamente. Como ficou essa dúvida e o exame que realmente mostraria aí seria uma uretroscopia, foi realizada essa uretroscopia. Foi evidenciado, então, um meato tópico único, na uretra anterior, uma uretra peniana com mucosa e coloração habitual, sem processo inflamatório ou sem estamentos ou lesões. E na transição da uretra peniana para a bulbar foi evidenciada uma membrana central que promovia essa divisão da mesma. E tinha um conduto anterior e um conduto posterior. O conduto anterior, ele dava até a bexiga, e o conduto posterior, ele acabava no fundo cego. A uretra posterior membranosa e prostática sem estreitamentos ou lesões suspeitas. E durante a cistoscopia, os meatos ureterais tinham implantação tópica no trígono vesical, uma urina clara, sem outras alterações suspeitas ou anormalidades anatômicas. Aqui é o exame da cistoscopia e da uretroscopia, em que foi realizado, já aproveita que o paciente estava sedado, e foi realizada uma uretrografia via cistoscópio, praticamente. Consegue visualizar essa coloração, né, a marcação do contraste que vai até a bexiga da uretra peniana e um leve afilamento com filete na região posterior, que nessa imagem é mais bem visualizada. Então, como eu havia citado, acabava em um fundo cego. Mas qual foi o diagnóstico, Ivan? Quer comentar algum? O diagnóstico foi esse, doutor. Seria um divertículo direto? Uma duplicidade uretral. Não, é um divertículo direto. Então. Não era um divertículo, era realmente uma membrana, era diferente de um padrão de um divertículo. A princípio foi como uma duplicidade uretral. O senhor não acha que é um seio urogenital? Está parecendo um seio urogenital. Concordo. Eu acho que a gente podia ver a imagem, Ivan, senão vai atrasar muito. Assim a gente esclarece melhor. Tá bom. E como esse paciente era bastante queixoso e tinha essa uretrorragia há praticamente 1 ano, foi realizada essa uretroscopia como tratamento agora com cauterização dessa membrana. Estou vendo que está com um pouco de atraso também na imagem. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar exatamente. Só um segundo.
Agora todo mundo vendo um pouco melhor, né? Aqui é bem a bifurcação, na região superior aqui, é onde seria essa membrana, e o conduto abaixo seria o conduto posterior, onde ele acabava em um fundo cego. Aqui, a uretra habitual. O paciente estava um pouco mais friável, porque ele havia sido sondado recente. E aqui, entrando, conduto, mostrando que ele acabava realmente em um fundo cego. Está com algum delay, viu, Ivan? Tá com um delay. Eu estou olhando aqui no computador do Matheus e realmente com delay. Vou colocar aqui onde a gente consegue ver exatamente essa membrana e a cauterização a laser para comunicar os dois orifícios. Então, a realização foi esse conduto ele tinha uns 7 centímetros de extensão e ele começava um pouco acima, um pouco acima da uretra bulbar e se estendia e terminava em fundo cego. Esse é o fundo dele que foi cauterizado para, tipo, criar uma sinéquia aí. Uns 4 centímetros da lesão foram abertos, comunicando as duas uretras. O septo era fino, né? Depois ele engrossava, e aí eu achei melhor só cauterizar o final da uretra para criar uma sinéquia ali e ver se aquilo ali fechava. E esse foi o aspecto final. O vídeo ficou com delay, não dá para ver bem. O aspecto final, o senhor conseguiu ver aqui, doutor? Acho que tá bom, Ivan. Okay, então esse paciente foi, no PA1 foi de alta, foi mantido com uma sonda de silicone número 16 para casa e foi programada a retirada depois de 14 dias no retorno ambulatorial. Esse paciente tirado da sonda, ele voltou num PO 90, já sem queixas, relatava, na verdade, apenas uma disúria esporádica, mas aquele quadro de hematúria inicial e o retrorragia, principalmente, que era o que incomodava bastante, não ocorreu mais desde o último procedimento. E agora a urina 1 e a urocultura dele também dentro da normalidade, a urocultura negativa, e foi programado aí uma revisão com uma uretroscopia na sequência. Tá ótimo, Ivan. Então, o diagnóstico dele ficou sendo como o quê? Assim, a gente... Como foi aventada essa possibilidade da duplicidade uretral, né? Eu até pedi para que o João fizesse... Pegamos alguns artigos para que isso não é o nosso habitual, né? Eu vou pedir para que o João fale 3 slides rapidamente aqui, só para te mostrar as diferenças e classificações dessa duplicidade. Bom dia a todos, sou o João, R4 da Urologia da Unicamp. A gente selecionou alguns artigos aí para falar da duplicidade uretral, e os trials são bem pequenos, um com 19 pacientes, um com 15 pacientes, e o que foi demonstrado é que ele tem uma predominância por pacientes do sexo masculino, uma média de diagnóstico aos 10 meses de idade desses pacientes, sendo que 90% dos casos foi diagnosticado por um provedor de saúde, a maioria dos casos o cirurgião pediátrico. A classificação de Effman, o tipo mais comum é o tipo 2A, 2A2, que foi o que tinham 5 casos dos 19 estudados, em que tinha uma duplicidade uretral com uma uretra ventral pérvia e uma uretra dorsal atrésica. 10% dos pacientes eles tinham sintomas na abertura dos casos, com infecção de urina, e 80% desses pacientes necessitaram de um tratamento cirúrgico, sendo que todos eles precisaram de 2 ou mais procedimentos cirúrgicos para a correção da duplicidade uretral. E 26% apenas não estavam associados com outras desordens, sendo que os 74% que estavam associados à desordem eram desordens, alterações no trato urinário superior, ou alterações anorretais, síndrome de Vactrel.
Pode passar, Ivan, por favor. Aqui a gente consegue ver na avaliação o paciente que, como o professor D'Ancona falou, o paciente que tem 2 meatos uretrais, sendo que na classificação de Effman existem 2 subtipos que o paciente vai apresentar apenas 1 meato uretral. E a uretrocisto miccional é o principal exame que a gente consegue ver essa duplicidade. Pode passar, por favor. Na abordagem da duplicidade uretral, o que se indica de abordagem é para evitar futuras complicações, já que a minoria desses pacientes vão ter sintomas, e evitar infecções recorrentes, uma incontinência urinária ou obstrução infravesical, e a principal indicação é uma melhora estética e evitar a micção dupla nesses pacientes quando eles estiverem com uma idade mais avançada. A avaliação desses pacientes é feita com uma cistoretografia miccional, uma uretrocistoscopia, e ultrassom de rins e vias para pesquisar algumas anormalidades. E o tratamento é feito com restricção da uretra dorsal, que normalmente é uma uretra atrésica, que não sei se é o caso, mas muitas vezes ela é confundida com um fundo cego, mas às vezes é porque essa uretra está atrésica, e você depois fazer uma reconstrução funcional da uretra. Tá ótimo, João. Obrigado, viu? Obrigado, João. Bom, esse caso aí a gente não conseguiu assim enquadrar perfeitamente aí na classificação, porque realmente era um meato só, mas a partir da uretra bulbar, um pouco antes, ele tinha esse conduto longo, né, de 7 centímetros, terminado em fundo cego. Então, a gente supôs que era uma variante aí de duplicidade uretral, né, já que ele não tinha nenhuma manipulação prévia, nada, e bem na linha média também. E o tratamento foi esse, né, que a gente abriu endoscopicamente com laser, até onde pôde, né, e cauterizou o resto da mucosa lá, que o septo era um pouco mais espesso. E futuramente a gente vai fazer um controle endoscópico também. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu quero, Luiz. Eu acho que é a persistência de um seio urogenital. O seio urogenital é uma estrutura que une, né, a cloaca no final do desenvolvimento embriológico, e alguns pacientes têm aquele prolongamento caudal ali da uretra bulbar. A gente vê muito em paciente com hipospádia e outras malformações do sistema urogenital. A gente operou recentemente um paciente, fez uma uretrostomia perineal de um seio urogenital no paciente com deficiência 5-alfa-redutase. O Ivan até estava na cirurgia, é a mesma localização que fica. Nunca vi sangrar, primeira vez que eu vejo, mas eu acho que não é duplicação uretral, não, é persistência do seio, no resquício, né, do seio urogenital. O seio urogenital não seria mais na próstata, Juliano? Não, ele sai exatamente ali da transição da bulbar com a membranosa. Normalmente fura, o pessoal vai passar sonda e perfura ele, porque ele fica antes da curvinha ali da bulbar, ele sai para baixo em direção ao reto. Ótimo, eu não sabia que poderia ser isso, não. Eu acho que a gente tem vários casos aí que a gente vai sondar na hipospádia e a sonda bate na persistência do seio. Muito semelhante a esse caso. Legal, muito bom, Juliano. Luiz, esse caso não poderia ser simplesmente um divertículo uretral? Então, era muito fino, né? Assim, e longo, né? Acho que é mais o diagnóstico que chega mais próximo, acho que é um divertículo uretral. Eu acho que o seio urogenital, que o Juliano falou, muitas vezes está associado com outras malformações. Uhum. Eu não tenho experiência, doutor Sam. Era uma estrutura longa, né, de uns 7 centímetros e terminava em fundo cego, né? Não era se eu não me engano, divertículo, né? Pode falar, se eu não me engano, doutor Sam, o divertículo não é na linha média, viu? Igual esse daí. Porque embriologicamente acho que não faz sentido o divertículo na linha média. Tá ótimo. Bom, então vamos encerrar a reunião. Obrigado a todos. O Cássio vai dar sequência agora.
Então, nós programamos hoje uma despedida dos nossos residentes que terminaram o ciclo na última sexta-feira, né? São os doutores Fábio Couto Neto, Bárbara Ferrarese, Rodrigo Bocos, né? E nós preparamos aqui uma pequena cerimoniazinha, porque, afinal de contas, eu acho que é uma etapa muito relevante da vida deles. Eles contribuíram durante esses 3 anos com a disciplina de urologia, e eu acho que, apesar de todas as dificuldades que nós estamos vivendo aí por conta da pandemia, é um marco que não pode passar em branco. Então, nós agradecemos aqui aos 3 residentes, o comportamento deles durante os 3 anos, toda a colaboração que eles nos prestaram, né? E eu gostaria de permitir que eles se expressassem também nesse momento, para que deixassem aí a mensagem deles para a disciplina de urologia. Ainda mais, essa mensagem vai ficar guardada para a posteridade lá no nosso canal do YouTube, na forma de um videozinho. Eu não sei se tem algum familiar deles conectado também, mas poderá ter a oportunidade de ter acesso a isso, e caso algum familiar venha ver essas imagens, vocês fiquem certos de que nós nos esforçamos para que eles saíssem bons urologistas. O aprendizado, obviamente, vai continuar durante a vida toda deles, mas eu acho que esse momento deve ficar marcado aqui. Eu transfiro a palavra, então, ao Fábio, que acho que vai falar em nome dos outros. Vamos ver. Fábio? Bom dia novamente aí, obrigado pela introdução, professor. Eu fiz uma pequena apresentação aqui também, eu vou apresentar rapidinho, para a gente poder ficar uma coisa mais formal aqui, só um minutinho. Todos conseguem ver minha apresentação? Sim, Fábio. Então, tá bom. Bom, só para continuar aqui com o slide padrão, agora o primeiro como ex-residente da urologia. Dr. Cássio falou com a gente, né, para apresentar um pouquinho como é que foi a experiência, a vivência, falar um pouco. E a história na Unicamp, ela começou já tem um tempo, né, começou lá em 2010, quando, na verdade, eu e a Bárbara, a gente entrou, né, o Bocos entrou um ano antes. Aí algumas imagens aqui daquele tempo e um ano longínquo aí, que se a gente voltar para 2010, a gente tem aquela derrota do Brasil para a Holanda na Copa do Mundo, a gente tem Dilma aí se elegendo, ainda sem a mandioca, ainda sem estocar o vento. Primeiro o iPad e o Zuckerberg como capa da Time. Então, tivemos 6 anos de faculdade, vivência bastante importante, aprender muitas coisas, amigos aí que a gente leva para o restante da vida, e finalmente cirurgia geral, né, que eu trago um pouco mais a gente à esquerda aqui, todo mundo cara de novo, e disposto aqui mais ao final da R2. Foram anos muito importantes, com bastante aprendizado, a gente fez grandes amigos aí que com certeza levar para o resto da vida. E também conheci Stephanie, né, o amor da minha vida aí, está comigo, temos ela operando, a gente vendo o joguinho do Palmeiras também, muito bom. E finalmente o R3, né, que é a nossa equipe, com o Daniel, que era R5, a época que a gente era R3. Que algumas imagens da gente operando, né, que a gente mais gosta de fazer, ex-residentes. Aqui no canto inferior à esquerda temos o último sobreaviso noturno do Dr. Cássio, que ele fez questão de poder registrar aqui com a nossa equipe. E também não tem como falar sobre o transplante renal, né? A cirurgia que a gente faz bastante aqui no nosso serviço, que traz bastante aprendizado, a gente aprende técnica bastante refinada, mexer com vaso, aqui a equipe da captação, o Dr. Elcio, que também traz bastante aprendizado para a gente, especialmente no R3, quando a gente vai para as captações, e que trouxe oportunidades. Eu tive a oportunidade de dar uma aula de transplante renal, para falar um pouquinho da nossa experiência aqui na Unicamp, tudo que a gente aprende. Aqui à direita, o registro do nosso transplante número 3000, que a gente fez com o Dr. Luiz Eduardo aí no final do ano passado.
E também não tem como a gente não destacar o RES, né? O Estadual de Sumaré é um hospital, serviço muito importante, a gente opera bastante, agora, infelizmente, algumas limitações, mas esperamos que recupere rápido, né? E aqui os 3 preceptores, o Dr. Vilmar, o Dr. Walter aqui, como ele sempre está com a gente, bastante sorridente, simpático, e aqui o Dr. Ricardo Miaoka, que infelizmente ele desligou lá do nosso serviço, que é a última cirurgia que a gente fez com ele, que a gente solicitou que entrasse em campo para poder registrar aqui toda a nossa equipe. A gente aproveitou bastante esses anos, né? Temos aqui alguns jantares finos que a gente participa na urologia, mas também tem os almoços raiz aqui que tem que fazer parte aqui da nossa vivência, né? O Dr. Cássio sempre topando aqui as aventuras, a marmita do TX, o bandejão. Aqui algumas festas, momentos de confraternização, que são muito importantes, né? A gente tem essa vivência extra-residência, que eu acho que é muito legal, a gente forma de fato essa família, mas também momentos aqui mais de seriedade, de congresso, a gente sempre aprendendo e procurando atualizar cada vez mais. Também seguindo esses momentos aqui extra-hospital, né, tivemos o tênis aí que está unindo toda a urologia, cada vez mais frequente, a foto com o Leopoldo, que a gente assistiu no jogo do Palmeiras também, e mais para deixar um obrigado a todos, aqui eu trouxe uma foto da dupla dinâmica aqui, da Lívia e da Yumi, estão sempre com a gente lá no centro cirúrgico, mas agradecer também a Iris, que tanto ensinou a gente lá na urodinâmica, a Cris, a Maria, as meninas do ambulatório, que infelizmente não tem o costume de tirar muita foto, nessas horas a gente se arrepende um pouco de não tanto registro. Quero agradecer a minha família, meus avós que não estão mais aqui entre a gente, mas também foram muito importantes aí nesse incentivar todo momento, e agradecer toda a equipe aqui da urologia. Essa foto foi as que eu mais consegui com mais um pessoal aqui para agradecer por tudo aí e vamos para frente agora. Obrigado. Muito bem, Fábio. Estou vendo que a Bárbara também está aqui. Bárbara, você poderia falar? Oi, gente, bom dia, tudo bem? Eu tive um probleminha, não consegui carregar minha apresentação de slides, mas eu não tinha, com certeza, fotos tão boas iguais as fotos do Fábio. Queria só falar com vocês que o quanto foram intensos os últimos 3 anos, e olhando assim para trás, a gente sempre esquece as dificuldades e lembra o quanto foi gratificante e sensacional poder participar da urologia Unicamp. O último ano nosso foi muito difícil, né? Tivemos que superar várias adversidades, e é um desafio que se mantém para esse ano de 2021, que vocês vão também ter que remar contra a maré na pandemia, mas não desanimem, porque o que a gente faz aí é muito, muito importante, é muito bom, e eu só tenho a agradecer o papel que todos os professores, enfermeiras, circulantes, R+, R-, todos vocês tiveram na minha vida, me tornando uma pessoa melhor, e com certeza a pessoa que eu sou hoje se deve muito à vivência que a gente teve aqui. Só o que eu tenho a dizer é que eu sou realmente muito grata a todos vocês, o professor Cássio que ficou no comando lá nosso de ouvir as nossas reclamações nesses todos os anos, que agora passou o doutor Adriano, os chefes da disciplina, das sub-áreas. Sou muito, muito, muito grata a todos vocês. E queria dizer também, desejar boa sorte para as próximas turmas que estão vindo aí. Pelo que eu estou vendo das reuniões, com certeza deixei a casa em boas mãos. O pessoal está fazendo um ótimo trabalho. E queria desejar sorte e prosperidade para a urologia Unicamp. Muito obrigada. Muito bem, Bárbara. O Bocos, ele mandou uma mensagem, disse que teria aí um procedimento, não teria como, porque ele está fazendo um fellow lá em São Paulo, né, de cirurgia robótica e oncologia, mas o aprendizado de vocês vai continuar constantemente na vida, e as portas da disciplina, vocês são de casa, vocês não precisam pedir. Todas as vezes que vocês quiserem regressar para alguma reciclagem, para trocar uma ideia, com certeza vocês serão muito bem-vindos. Eu gostaria de saber se algum outro professor gostaria de fazer algum comentário.
Bem, então, veja, na verdade, isso não é um adeus, é somente um tchau. A internet vai nos continuar aproximando. Eu espero ver as carinhas de vocês todas as semanas aqui junto conosco nas nossas reuniões. Aproveito também para dar aí as boas-vindas ao Bruno Ricardo de Domênico, ao André Canitieri Rubês e ao Fábio Franco de Oliveira Júnior, que são os nossos 3 R3 que estão ingressando no programa. Nós temos muito trabalho, a pandemia está a todo vapor, mas nós vamos nos esforçar para oferecer para vocês o treinamento melhor possível. Então, eu finalizo a nossa reunião e eu convido a todos para a próxima reunião, na próxima quarta-feira. Bom dia a todos. Até logo. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, professor. Obrigado. Bom dia, bom dia. Obrigado, professor. Bom dia.